Olá pessoal, dando continuidade então aos nossos estudos, ainda na unidade 5 sobre obrigação tributária, agora nós vamos trabalhar sobre a diferença de elisão, evasão e elusão fiscal. É bem importante esses conceitos que eles costumam cair em prova da ordem e concurso público. Vamos lá, qual a diferença entre eles? Elisão fiscal é o chamado planejamento tributário, portanto, é uma manobra lícita, é legal fazer a elisão fiscal. Nada mais é do que fazer um planejamento a fim de reduzir ou até mesmo eliminar a cobrança de tributos. Mas tudo isso dentro da legalidade, conforme uma interpretação legal, uma adequação da sua atividade, da sua determinada função, você consegue fazer uma adequação para reduzir ou até mesmo não haver a incidência tributária. Então, em regra, a elisão fiscal ela ocorre antes do fato gerador, antes da ocorrência do fato gerador. Eu botei como exemplo para vocês no material uma empresa que ela faz a análise para qual o tipo de tributação referente ao imposto de renda seria mais vantajosa para ele, com base na forma de apuração, se pelo Simples Nacional, pelo lucro real, lucro presumido, qual dos meios de tributação seria mais vantajoso para aquela determinada empresa. Isso é elisão fiscal. Já a evasão fiscal, contrariamente, ela é ilícita, é uma conduta ilícita. Quando que nós observamos a evasão fiscal? Ela, em regra, ocorre depois do fato gerador, que é quando o indivíduo ele tenta utilizar de manobras e artifícios para ludibriar o fisco, ou seja, praticou o fato gerador, mas ele ou não apresenta as informações corretas ou tenta obstruir de alguma forma a apuração do determinado tributo devido. Eu botei como exemplo aquela pessoa que na declaração anual do imposto de renda vai lá e junta atestados de despesas médicas muito superior ao que de fato ela realmente tinha, e com isso acaba reduzindo a carga tributária referente ao imposto de renda. Isso é uma forma de evasão fiscal que é ilícito. E ainda nós temos a elusão fiscal. Elusão fiscal, ela também a doutrina às vezes chama de elisão ineficaz, que é o quê? Quando tu, de alguma forma, tu utiliza manobras que aparentemente são lícitas, mas com o objetivo também de fraudar o fisco, de não pagar ou reduzir a incidência tributária. Eu botei um exemplo que ocorria muito hoje, após uma alteração legal, acabou inibindo um pouco a sua prática, mas é o seguinte, ó, um exemplo. O fulano quer vender um imóvel para o ciclano, porém esse imóvel é de um valor bem elevado. A incidência do ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, iria dar um valor alto em relação à tributação nessa relação comercial, do compra e venda do imóvel. O que o comprador e o vendedor faziam? Criavam uma pessoa jurídica em que uma das partes, o que o vendedor integralizava no capital social da empresa o imóvel e o outro integralizava o dinheiro. Simulavam a constituição dessa empresa e, posteriormente, pouco tempo depois, faziam a sua desconstituição e partilhavam o capital. Então, o indivíduo que integralizou o imóvel ficava com o dinheiro e o que integralizou o dinheiro ficava com o imóvel. Nada mais fizeram do que uma simulação de compra e venda. Então, aparentemente era tudo legal, constituir uma empresa, integralizar um imóvel ou dinheiro, é possível, e na hora da partilha do capital, cada um ficava com um capital diferente do que integralizou, não teria problema nenhum. Porém, quando é feito com a intenção de simular um negócio para não pagar imposto, o nome disso é elusão fiscal, e isso até então era uma prática muito comum, mas em 2001 foi alterado o Código Tributário Nacional, incluindo o parágrafo único no 116, que diz o seguinte: quando a autoridade administrativa, o fisco, identifica uma situação dessa, ele pode desconsiderar e então tributar. Nesse nosso exemplo, ele poderia desconsiderar que não há incidência tributária quando há a extinção de uma pessoa jurídica e a partilha do capital entre os sócios. Ele desconsidera isso e tributa. Ele identifica que há, na verdade, uma compra e venda de imóvel e tributa o ITBI nesse caso. Então, não vai o fisco ele não vai desconstituir aquele ato jurídico, porque ele é perfeito, foi realizada a constituição de uma empresa e depois a sua extinção. Ele não vai desconstituir esse ato, mas sim desconsiderá-lo para fins tributários.
Então isso é a elusão fiscal, quando aparentemente é legal, porém tem por objetivo fraudar o fisco, certo? Dando sequência ao nosso conteúdo ali, falar sobre sujeito da obrigação tributária. Nós, na aula anterior, nós já falamos que o sujeito ativo é o ente, um dos entes da federação que tem a competência de instituir e cobrar tributos. Mas aqui nós podemos distingui-lo. Sujeito ativo tem o sujeito ativo direto e o indireto. O direto são esses pessoas políticas que têm a competência tributária, aquela instituída pela Constituição. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Esses são sujeitos ativos diretos. Tem ainda a possibilidade de existir sujeitos ativos indiretos, que são aqueles que têm a capacidade tributária ativa. É aqueles tributos dos quais aquele que possui a competência tributária delega sua cobrança e fiscalização para uma pessoa jurídica de direito público ou privados, que, como nós vimos, aquelas exceções sem fins lucrativos, né? Então, a possibilidade de cobrar e fiscalizar, quando não é um dos entes que tem a competência tributária, nós vamos chamar de sujeito ativo indireto, certo? O que mais? Na sequência, sujeito passivo da obrigação. Ali no material vocês vão ver que está bem explicadinho, mais detalhadamente. Eu estou passando para vocês os principais pontos aqui. Sujeito passivo da obrigação tributária. Sujeito passivo da obrigação tributária é o devedor do tributo, aquele que tem a obrigação de pagar o determinado tributo. Sujeito passivo ele pode ser o próprio contribuinte ou responsável. Então aqui nós vamos ter uma distinção. O artigo 121 do CTN, parágrafo único, ele traz o conceito de contribuinte e de responsável. Contribuinte, olha o que a lei diz. Quando tem a relação pessoal direta, relação pessoal e direta com a situação que o constitua o respectivo fato gerador. É aquele que tem uma relação diretamente com o fato gerador. Ou seja, o proprietário de um determinado imóvel tem relação direta para pagar, ser contribuinte do IPTU. Já o responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, ele não tem essa relação direta e pessoal, mas sem isso, sua obrigação decorre de disposição expressa na lei. Ou seja, o responsável é aquele, então, que a lei estabelece que ele tem responsabilidade de recolher o tributo, ainda que ele não seja o contribuinte. Ele não vai pagar do bolso dele, ele tem a obrigação de recolher, mas depois o contribuinte vai repassar para ele esse valor. Olha só o exemplo que a gente tem aqui, ó. Ou então vai repassar para ele, ou ele já tem a responsabilidade de reter o dinheiro e repassar para o fisco. Em relação ao imposto de renda, imposto de renda retido na fonte. Como que ocorre isso? A fonte pagadora, pensa em um servidor público. Servidor público do município. O município, ele é responsável tributário no sentido de reter o imposto de renda e ele vai recolher o imposto de renda da pessoa física. Então, o contribuinte que paga o imposto de renda é quem ofere renda. Mas quem oferiu renda aqui é o servidor público. Mas quem tem obrigação, responsabilidade de recolher o tributo do imposto de renda é o próprio município, a fonte pagadora. Nesse caso, então, o contribuinte é o servidor público que oferiu renda, mas o responsável é o município que fez a retenção. Ele só vai poder fazer isso quando houver lei garantindo, lei expressamente instituindo essa responsabilidade para ele. Então, todo responsável tributário, ele não tem uma relação direta e pessoal, mas ainda que ele tenha uma certa relação com o fato gerador, diferente do contribuinte. O contribuinte é aquele que tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador. Então, nesse caso, o contribuinte é o servidor público quem auferiu renda, praticou o fato gerador. Mas o responsável, conforme previsão legal, é a fonte pagadora que tem a obrigação de reter o imposto de renda. Certo? Na sequência ali, o contribuinte de fato, daí aqui tem uma situação que é quem é o contribuinte de fato. Pode ocorrer a denominação assim que a doutrina fala. Por exemplo, um consumidor que adquire um produto. Ele adquire o produto, ao adquirir um produto numa loja, nós temos que observar o seguinte: quem é o contribuinte nessa relação de compra e venda? É o consumidor. Porém, quem é responsável por pagar, quem vai pagar é o vendedor, é o lojista.
Só que quem é o contribuinte de fato mesmo vai ser, por mais que quem esteja recolhendo e remetendo esse dinheiro para o fisco seja a loja, mas quem é o contribuinte de fato é o consumidor, porque no preço do produto vai estar embutido esse valor do ICMS, do imposto. Então, o contribuinte de fato é o consumidor, mas o contribuinte que vai recolher propriamente o dinheiro e mandar para o fisco é a loja, é o lojista, o comerciante. Então, o contribuinte é o comerciante, contribuinte legal é o comerciante, mas o contribuinte de fato é o consumidor, do qual paga no valor embutido do produto também a carga tributária incidente, certo? Mais uma observação, artigo 123 do CTN, que convenções particulares não são capazes de alterar o sujeito passivo, que é aquele típico caso do locatário que fica responsável pelo contrato de locação a pagar o IPTU. Mas quem é o contribuinte? É o proprietário do imóvel, não o locatário. Então, o proprietário, o locador, ele é o contribuinte. Entre eles, entre locatário e locador, pode-se estabelecer uma relação em que o locatário se responsabiliza a entregar o valor referente ao IPTU. Mas perante o fisco, a autoridade administrativa, perante o ente tributário, quem é o contribuinte e o responsável por pagar, e se não pagar é ele que vai ser o sujeito passivo numa execução, é o proprietário do imóvel, certo? Na sequência eu faço um quadrinho ali especificando para vocês e falo na sequência de capacidade tributária passiva. Capacidade tributária passiva, importante que se observe o seguinte, para concurso e prova da ordem. Ao se falar em capacidade tributária passiva, lembre o seguinte, todos têm capacidade tributária passiva. Somente não vai ter capacidade tributária aquele indivíduo que esteja morto. Estando vivo, todos têm. Professor, mas o absolutamente incapaz tem? Tem. Artigo 126 do CTN. Fala o quê? A capacidade tributária independe da capacidade civil, portanto, pode ser uma pessoa interditada, pode ser um absolutamente incapaz, relativamente incapaz, todos vão ter capacidade tributária. Ou ainda, aquele não possui capacidade tributária passiva. Quem se achar, ou melhor, de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício da atividade civil, comerciais ou profissionais. Por exemplo, um preso, um condenado. Condenado, então, por algum determinado crime, ele tem temporariamente uma limitação das suas atividades da vida civil. Esse indivíduo, ele também pode ser, ele também tem capacidade tributária passiva. Por exemplo, uma criança absolutamente incapaz, ela herda um imóvel, passa a ser proprietário do imóvel, portanto passa a ser o contribuinte do IPTU. Um preso que tem, então, temporariamente uma limitação do exercício dessa capacidade civil, ele herda um imóvel, seu pai morre e ele herda um bem. Ele vai pagar o imposto de transmissão causa-morte, independente de ter temporariamente uma limitação da sua capacidade civil. Uma pessoa que tem uma patologia mental que ela fica absolutamente incapacitada, ela é interditada. Da mesma situação, ela herda um bem ou ela era proprietária de um bem, continua sendo contribuinte. Então, a capacidade civil e a limitação dos exercícios da atividade civil nada interfere para a capacidade tributária passiva. Então, todos têm capacidade tributária passiva, exceto um indivíduo que já morreu. Do contrário, todos têm, sejam eles com exercício pleno dessa capacidade civil ou não. Certo? Na sequência, ainda nós falamos de solidariedade de direito tributário. É possível ver uma solidariedade no polo ativo de uma relação tributária? Não. Então, como credor, não vai se falar em solidariedade ativa. Sempre vai ser um dos entes com competência tributária ou aqueles dos quais é dada a delegação para cobrança e fiscalização. Mas então vai ser um ente. O município, o Estado, a União. Um dos entes vai ser o ente, ou melhor, vai possuir a capacidade ativa. Então, fala-se em solidariedade ativa? Não, não vai haver solidariedade ativa. E solidariedade passiva? Pode? A passiva, sim. Pode haver solidariedade passiva, tanto por uma solidariedade de fato, ou seja, quando realmente existe numa situação fática mais de um indivíduo que
praticam o fato gerador, por exemplo, existe um condomínio sobre um imóvel. Nós temos 5 proprietários de um único imóvel. Como que vai ficar a capacidade tributária passiva aqui? Os 5 são contribuintes. Nesse caso, então, há uma solidariedade passiva, porque há uma solidariedade de fato. Pode haver ainda uma solidariedade de direito. Solidariedade de direito quando a lei estabelece que mais de um indivíduo são responsáveis pelo pagamento daquele determinado tributo. Eu botei como exemplo legislações estaduais que identificam, ou melhor, que instituem o ITCD tanto para o doador quanto para o donatário. Então, ambos são contribuintes. O Estado, nesse caso, ele pode cobrar o ITCD, Imposto de Transmissão, Causa-Morte e Doação, tanto do doador quanto do donatário. Se por acaso não é recolhido esse tributo, ele pode optar por executar um ou outro, sem problema algum. O mesmo vale para a solidariedade de fato. Tem 5 proprietários do imóvel. O município pode cobrar IPTU tem que cobrar de todos ou pode cobrar de apenas um? Pode cobrar de apenas um, ele pagar 100% e depois ele vai cobrar proporcionalmente a cota parte de cada um naquele condomínio. Por quê? Porque não existe benefício de ordem na cobrança tributária. O ente fiscal pode cobrar dos 5, executar os 5, ou pode executar um, cobrar 100% dele e ele que regressivamente cobre dos demais. Certo? Em relação a essa solidariedade, o artigo 125 do CTN fala ainda algumas disposições em relação a ela, alguns efeitos quando há um caso de solidariedade passiva. Quando que é? Por exemplo, o pagamento da obrigação, todos vão aproveitar, é isso que eu falei. Um pagou 100%, todos os 5 proprietários do imóvel vão se beneficiar, ainda que esse aqui possa regressivamente cobrar deles. Quando há isenção ou remissão de crédito, que ele pode exonerar todos, por exemplo, digamos que esses 5 indivíduos que são proprietários do imóvel, o município cria uma lei municipal isentando o pagamento do IPTU dos imóveis daquela determinada região, onde pertence o imóvel desses 5 indivíduos. Bom, quando a isenção, remissão atinge aquele fato gerador, que é a propriedade daquele imóvel, todos se beneficiam. Mas quando a isenção é pessoal, por exemplo, tem 5 proprietários e um deles é isento porque ele tem doença grave e ele acaba tendo concedida a isenção tributária. Como que fica? Nenhum vai precisar pagar IPTU? Não, vão pagar proporcionalmente. Vai retirar o percentual que é referente à cota parte desse proprietário, mas o restante vai ser devido sim. Continua sendo devido proporcionalmente aos demais proprietários. Certo? No material de vocês eu explico tudo isso com exemplos, ali fica bem fácil de vocês entenderem. E ali faço um quadrinho diferenciando ali os efeitos da solidariedade, mas lembrando, solidariedade sempre fala solidariedade tributária passiva, ativa não vai se falar. E por fim, domicílio tributário. O que é domicílio tributário? Domicílio tributário ele pode ser eleito pelo contribuinte. Então, o contribuinte tem direito de eleger qual é o meu domicílio tributário, aonde eu quero receber notificações, aonde é o meu domicílio tributário. Caso não ocorra isso, haja uma omissão, o que diz o artigo 127 do Código Tributário Nacional? Havendo omissão na escolha do domicílio, como que vai se eleger qual vai ser esse domicílio? Aí tem toda a relação ali. Ó. Pessoa natural, entende-se que o domicílio tributário vai ser o local de residência habitual daquela pessoa física. Pessoa jurídica ou firma individual, não foi, é omisso em relação à eleição do domicílio tributário. Vai ser aonde? Lugar da sua sede ou em relação a atos ou fatos que derem origem à obrigação em cada um dos estabelecimentos. Na sede ou em cada estabelecimento onde ocorreu o fato gerador. Ou ainda, quanto a pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território ou entidade tributante. Então, ali o 127 estabelece isso. Mas pense o seguinte, domicílio tributário é eleição, é uma escolha do contribuinte. Ele escolhe qual domicílio tributário ele quer ter, que é onde ele vai receber notificações, onde ele vai ser informado sobre seus atos tributários. Caso ele não faça, seja omisso, aí nós vamos utilizar a regra do 127, pessoa natural, a sua residência, pessoa física, pessoa jurídica
na sede ou nos estabelecimentos onde ocorrer o fato gerador e pessoa jurídica de direito público em qualquer repartição pública. Certo? O que mais? Que nós vamos falar sobre domicílio. Domicílio não se confunde com a residência. Pode a autoridade administrativa recusar a indicação de um domicílio? Pode o fisco dizer, não, eu não aceito que seja esse domicílio tributário? Pode, mas ele tem que fundamentar. Por quê? Ele só pode negar-se a aceitar aquele domicílio caso ele justifique e comprove que ele impossibilita ou dificulta a arrecadação e fiscalização tributária. Então, eu posso escolher o meu domicílio, mas eu não posso escolher o meu domicílio num local de dificílimo acesso lá, que não tem vinculação nenhuma comigo, só para prejudicar a atividade de fiscalização e arrecadação. Aí isso não é admitido. Mas eu resido numa cidade, tenho uma atividade profissional em outra, eu posso escolher. Eu tenho uma pessoa física, eu escolho que o meu domicílio tributário seja outra cidade e não a cidade da minha residência. Sem problema nenhum, desde que ela não tenha nem nada que prejudique ou impossibilite a arrecadação e fiscalização. Portanto, o fisco pode recusar? Ele até pode, mas tem que fundamentar. Não é simplesmente não quero porque não quero. Certo? E isso está diretamente ligado a uma decisão da STJ que disse o seguinte, ó, entende que caracteriza cerceamento de defesa do sujeito passivo a notificação fiscal enviada para endereço diferente do domicílio tributário, quando este é de conhecimento do fisco. Portanto, pessoal, se o contribuinte fez a escolha do domicílio tributário e o fisco não respeita, não notifica ele no domicílio tributário que ele indica, pode ser considerado cerceamento de defesa e invalidar um lançamento tributário, por exemplo, invalidar uma autuação fiscal, certo? Então, fiquem atentos em relação a isso. O domicílio tributário também é bem importante, certo, pessoal? Com isso, então, acabamos o estudo da unidade 5, que fala sobre obrigação tributária, tá? Até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.